Áudio gravado em 19 de outubro de 2023, por Cibele Manweiler, para compartilhamento educativo em audiobook Flor de Ouro Malik Casanova. Os Filhos do Sol. Mitos e práticas dos índios Mbia-Guarani do litoral brasileiro. Resumo. Desde o início do século XX os Guarani foram do interior das florestas meridionais da América do Sul, onde viveram por séculos, em direção à costa das regiões sudeste e sul do Brasil. Iam atrás da Ivimaraí, a terra sem mal, situada além do oceano. Recentemente estes autóctones ganharam grande visibilidade devido à sua luta pela terra nestas regiões, onde eles podem continuar vivendo conforme os princípios da sua cultura. Este artigo propõe analisar os mitos que continuam circulando entre todos os povos Mbia-Guarani na costa brasileira e mostrar como a mitologia pode justificar e também orientar práticas, preferencialmente os estudos dos mitos, os movimentos das populações Guarani e as teorias da praxis. Palavras-chave: Guarani, mito, pragmatismo. Introdução. O propósito deste artigo é apresentar os principais aspectos de nossa tese, que tinha como objetivo fazer uma etnografia das comunidades de Mbia-Guarani localizadas no litoral do estado de Santa Catarina e registrar os mitos que circulam hoje entre as comunidades Mbia de todo o litoral brasileiro. Pretendíamos demonstrar como a mitologia pode justificar e também orientar práticas através do estudo dos próprios mitos, de eventos cotidianos e de situações especiais como o deslocamento de populações. Pretendemos também apontar alguns avanços em nossas pesquisas, que vêm sendo desenvolvidas ao longo dos últimos 15 anos de contato com os Guarani. A partir da ideia de tríades enquanto unidade mínima de significação, de Charles S. Peirson e do conceito de triangulação modelo dinâmico e não essencialista de significação, de Donald Davidson II, procuramos demonstrar que o sentido que os Guarani atribuem a um mito é estabelecido por meio de um entendimento social, de uma busca de consenso. Assim, os Mbia interpretam ou triangulam o sentido do mito a partir de um modelo de conduta fundamentado nas crenças coletivas e no contexto socio-histórico. A busca de um consenso coletivo, que constitui o senso comum, é o elemento catalisador do processo de fixação de um hábito segundo Peirce III, ou hábitos, segundo P. Bourdieu IV. Por meio dos hábitos, os mitos, ou o elemento dos mitos, tornam-se verdades que podem justificar e também orientar ações individuais e coletivas. Estas noções, juntamente com o princípio da hierarquia e do holismo proposto por Louis Dumont V, constituem nosso modelo geral para análise do pensamento e práticas Guarani. Acentuamos que, em nossas pesquisas, os informantes sempre se situam ao nível pragmático, refletindo sobre a semântica e a associação de motivos 6 do mito sempre em termos práticos. Como, por exemplo, o conceito de representações coletivas, caro a Emile Durkheim 7, situa o humano no exterior da natureza, e teorias, como o estruturalismo de Claude Lévi-Strauss 8, que não foram bem-sucedidas em seus projetos de cancelar estes tipos de dualismo, como o inteligível sensível, propomos a. Substituí-lo dualismo pelo princípio da interação entre domínio humano e não humano. B. Abandonar o atomismo estrutural, adotando uma lógica de conexões causais não representacionistas, constituída pelas interações comunicacionais, situadas no quadro das práticas dos agentes linguísticos pertencentes a uma determinada sociedade. E C. Adotar uma perspectiva holística, que nos permita aproximar do pensamento e das práticas das populações humanas que pretendemos conhecer. Sabemos que, dentre os povos da América que entraram em contato com os europeus logo nos primeiros anos de colonização, os Guarani constituem um bom exemplo daqueles que conseguiram sobreviver até os dias de hoje mantendo aspectos de sua cultura e sociedade, considerados por eles os mais importantes.
Sabemos também que no início do século XX os Mbia intensificaram seus deslocamentos populacionais das florestas da América do Sul, especificamente Paraguai, Argentina e interior do Brasil, onde habitam há muitos séculos, em direção à costa sul e sudeste do Brasil. Segundo os Guarani, eles buscam reaver as terras que habitavam até a ocupação portuguesa. Em Vimaraí, uma terra sem males, um paraíso localizado no além-mar. Há pouco tempo estes índios conseguiram uma maior visibilidade, principalmente em função de suas lutas para assegurar terras, nas regiões historicamente por eles ocupadas, últimos lugares onde é possível viver de acordo com as regras de sua cultura. Alguns grupos autóctones que estão em contato com os Mbia os consideram índios inferiores, atrasados no tempo, os últimos de uma escala hierárquica das populações que constituem a sociedade nacional. Isso se deve, principalmente, ao fato deles, em sua maioria, ainda resistirem ao processo civilizatório, preferido habitar distante dos brancos. Por outro lado, em contraste, por exemplo, com os índios da região do Xingu, os brancos veem o Guarani como índio integrado, mas que fala a língua de estrangeiros, ou Guarani paraguaio ou espanhol, desocupados e outras imagens pejorativas. Os Mbia circulam hoje sobre as mesmas rotas que percorriam em períodos históricos e pré-históricos, visitando as comunidades onde vivem seus familiares, procurando terras, vendendo seus artesanatos. Alguns dados históricos nos séculos XVI e XV, a imagem da América é introduzida na Europa de uma forma alegórica e muito fragmentada, sintetizada, principalmente pela cultura material, com informações parciais e estereotipadas. Essa metáfora cristalizada das sociedades autóctones do Novo Mundo, atinge em especial povos da América do Sul, como os Guarani. As crônicas do período da conquista representam o índio como bestas ferozes, terríveis canibais, vivendo num ambiente de guerra constante. O projeto de colonização seria justificado, então, como o desejo dos europeus de introduzir a boa cultura ocidental aos selvagens. Os primeiros documentos que fazem referência aos Guarani ainda não mostram essa etnia como uma especificidade étnica, mas populações espalhadas em determinadas regiões, sem nenhuma característica geral precisa. Desde o século XVI, principalmente em função da invasão de suas terras, vemos, cada vez mais, se acirrar o processo que levou à morte milhares de índios. Os Guarani foram submetidos à escravatura ou mortos, sendo que alguns grupos conseguiram fugir para o interior das florestas. Esses seriam os chamados Caigua, os que habitam em florestas, supostamente os ancestrais dos Mbia atuais, que teriam vivido no interior das florestas do sul da América do Sul, sem contato com os colonizadores. A guerra de extermínio e de resistência armada Guarani se estendeu por mais de 300 anos e teve como principal consequência a dispersão das comunidades e a fragmentação do seu território. As missões, igualmente chamadas de reduções, em função de seu objetivo de reduzir os índios à vida civilizada, foram grandes concentrações urbanas de diferentes grupos indígenas, além dos Guarani, outras etnias autóctones como os Caingang, numa mesma comunidade, administrada por padres católicos. No total foram mais de 30 missões, com aproximadamente 150 mil índios. Em 1588, os jesuítas chegam ao Paraguai e em 1609 surgem as primeiras missões também na Argentina e no Brasil. As missões foram viáveis somente através de acordos entre os padres e alguns líderes Guarani, tendo como principais opositores os xamãs, que resistiram à evangelização. Surgiram então revoltas, que se constituíram como grandes movimentos pela libertação dos povos autóctones do jugo da Igreja Católica, que atingiu todas as missões.
Após a destruição das primeiras reduções pela coroa portuguesa e pelos bandeirantes e tupis de São Paulo, os jesuítas criaram um exército formado por índios Guarani para defender suas fronteiras. Entretanto, a iniciativa não foi suficiente para impedir novos assaltos, tendo como consequência a destruição total das missões. Além desses problemas, mudanças políticas ocorridas na Espanha culminaram com a expulsão definitiva destes missionários em 1768. Jesuíta Oyanderuimirim, por uma história guarani. Os jesuítas contataram os Guarani num período de grandes crises. A colonização, a escravidão, a expansão ibérica sobre a região do Prata provocaram o início do fim do antigo mundo guarani. Entretanto, esses índios viam os jesuítas como líderes carismáticos que, como seus próprios xamãs, também gozavam de poderes mágicos, generosidade e grande eloquência. Em outras palavras, estes missionários eram considerados pelos Guarani como sendo poderosos xamãs, que haviam trazido uma nova tecnologia, dentre outras vantagens. É interessante assinalarmos aqui que, curiosamente, estes índios acreditavam nos poderes sobrenaturais desses novos xamãs, assim como os próprios jesuítas acreditavam ter esses poderes. Os Mbia chamam de Jesuíta Oyanderuimirim a esses antigos jesuítas das missões, por associação a Quaraihuete, divindade solar, o irmão mais velho de Jaci, a lua, segundo o mito dos irmãos, aquele que leva aos Guarani os princípios de sua cultura. É necessário ressaltar que os Guarani atuais negam que os jesuítas das missões seriam padres católicos, afirmando: a gente sabe que eles são Oyanderuimirim, são Guarani mesmo. Mas os Juruá têm muitos ciúmes dos índios, por isto dizem que o jesuíta era padre. Para os Mbia, o jesuíta é um personagem mítico histórico, que conseguiu atingir Ivimaraí, a terra sem mal. O jesuíta simboliza, então, a síntese do antigo sistema Guarani com a nova cultura cristã ocidental, resgatado, não como uma metáfora híbrida, mas como um elemento autóctone Guarani. Os Mbia definem os jesuítas como seres humanos, necessariamente Guarani, que, através de suas qualidades, dedicação aos exercícios espirituais, o que inclui uma certa ética de comportamento, e seu poder pessoal, atingiram o estado de Agidji, perfeição, e, consequentemente, Kandiri, esqueleto preservado, ou seja, imortalidade. Os Mbia afirmam que os jesuítas são personagens encantados, caminham sobre antigas rotas pré-coloniais, que existem ainda hoje sobre o território histórico Guarani. Segundo um colaborador Mbia, nós não vemos o jesuíta, mas o encantado é como nós, ele mora aqui e canta para Deus. Quando vemos um clarão na tempestade, este é o lugar onde ele está. É o encantado que está surgindo bem na nossa frente. Mesmo que nós não o vejamos, ele está lá no relâmpago. Oyanderuimirim era como nós, eles vieram do mar, circulam aqui pela terra 11 até a casa de Tupã, e depois voltam para o mar. Algumas informações preliminares sobre os Guarani do litoral brasileiro existe, atualmente, sobre a costa sul e sudeste brasileira uma concentração de comunidades Guarani, Mbia e Xiripa, localizadas no território onde habitavam os históricos Carijó, também de cultura Guarani, que ocupam pequenas extensões de terras, até o interior da América do Sul, especificamente Paraguai, Argentina e estados do sul e sudeste do Brasil. Esses lugares são considerados pontos históricos e mitológicos de referências, muito importantes no deslocamento de populações Mbia. Estes últimos continuam fiéis ao seu território, elegendo os mesmos amba, ou espaços criados por Nhanderu para serem ocupados pelos Guarani, sendo os únicos dos 4 subgrupos Guarani, além dos Mbia e Xiripa, xiriguanos, na Bolívia, e Caiova, no Mato Grosso do Sul, a perpetuarem de forma intensiva a mobilidade. Esses lugares estão dentro dos mesmos limites geográficos observados pelos cronistas durante o período da Conquista 12
Sobre o litoral do estado de Santa Catarina, onde foram realizadas parte de nossas pesquisas, existem várias comunidades Mbia e Xiripa, destacando Biguaçu, Morro dos Cavalos, Tecoaima, Terra Antiga, Maciambu e Marui, Tecoamarangatu, Terra da Tranquilidade. Entre essas comunidades encontramos o que os Guarani denominam Ucai, ou seja, pequenos pontos de parada, localizados próximos a rotas federais, municipais ou secundárias. Assim como as comunidades acima citadas, estas Ucai estão geralmente situadas próximas ou sobre antigos lugares onde habitaram os Guarani históricos. Segundo os Mbia 13. Nosso avô Anderu Mirim já morava aqui, pois ele deu nomes para esses lugares. Nós, Guarani, já estivemos aqui procurando aquela terra sagrada. Hoje, ainda continuamos aqui. Geralmente as comunidades Guarani são constituídas por pequenas casas habitadas por famílias nucleares, concentradas em determinados espaços, formando um agrupamento caracterizando a família extensa. Estas aldeias são divididas em 3 espaços concêntricos claramente distintos: casas, plantações e florestas ou outras adjacências, geralmente regiões ocupadas por brancos, como sítios e fazendas, ou aldeia de outras etnias indígenas. A esta organização corresponde um mapa cosmológico ver anexo, também de divisões concêntricas, onde, entretanto, observa-se uma divisão diametral, da seguinte forma. 1. Ao centro, o território Guarani constituído pelos vários Tecoa, florestas e, atualmente, os espaços ocupados pelos brancos e outras etnias. 2. O mar, circunscrevendo toda a região. 3. Iuzamba, espaços sagrados ocupados pelos deuses, e Barra ou Ivimaraei, englobando as 2 regiões anteriores. Estes 3 domínios estão divididos no sentido norte-sul em 2 áreas. Uma a leste, dominada por Caraíruete. Outra a oeste, controlada por Tupã-Ruete. A cosmografia Guarani é caracterizada, de forma sui generis, tanto pela divisão concêntrica como pela diametral, ambas comumente distintas no contexto etnográfico. Ao centro de cada aldeia existe um oca, ou espaço público, aberto, destinado a reuniões e comemorações. Em torno desse local encontra-se a casa do líder político da comunidade, e a Opim, casa de orações, onde ocorre o ritual noturno da Poraei, rezas coletivas. A Opim é o ponto de convergência de todas as atividades sociais, unificando a comunidade. Assim como o fragmentado território Guarani é reintegrado através das constantes visitas que estes índios realizam entre as diversas aldeias. Nestas ocasiões, eles comparam suas normas internas, buscando nivelar as diferenças, discutindo suas causas e uniformizando suas práticas. Como recurso de sobrevivência desenvolvido ao longo dos séculos de contato, os Guarani possuem mecanismos sociais discursivos, bastante eficientes no controle de informações, como jacorre, simular ou enganar e o endiapeu, mentir. Estes 2 recursos têm por principal objetivo a dissimulação de certos aspectos culturais, vistos como tabus, como religião, compreendendo rituais considerados secretos, mitos sagrados, criação da primeira terra e criação da palavra alma, etc. Áudio gravado em 19 de outubro de 2023, por Cibele Manweiler, para compartilhamento educativo em audiobook Flor de Ouro Malik Casa Nova. Como exemplo, um dos nossos colaboradores Mbia ressalta: o Guarani tenta convencer ao Jurua homens e mulheres brancas que é cristão, que não tem mais a antiga religião, que não fala mais sua língua, que não tem mais nada do teco hábitos Guarani, que agora é civilizado. Então o branco não persegue mais o índio e deixa ele viver em paz na sua comunidade, sem contar nada que não pode, como o Yanderu quer. O Yandi Rei Curran e Bjipim, como denominam seus mitos, mostra como nossa gente deve viver, como se deve agir com os Jurua e os outros índios.
É importante salientar aqui que algumas das principais normas previstas por Teco, ainda predominante entre as populações Mbia, é a endogamia e a regra de habitação centrada no prestígio dos pais do casal. A agricultura e a comercialização de artesanatos são atualmente as principais fontes de subsistência destas populações. A fabricação de cestaria, figuras zoomórficas, arcos e flechas, são fortes características culturais. Os Guarani plantam, predominantemente, milho, na maioria das vezes, híbrido, mandioca, batata doce, amendoim e banana. Praticam também a coleta de frutas silvestres, plantas medicinais, objetos para a confecção de artesanato e construção de habitações, como o cipogembe. Sublinhamos aqui que a saúde, principalmente a subnutrição, mais grave entre a população infantil, o alcoolismo e a falta de terras, constituem, atualmente, seus maiores problemas. Do cosmológico ao social, os Mbia denominam Mboraiúpa a relação de reciprocidade ou de solidariedade que mantém, internamente, entre os indivíduos que habitam a mesma aldeia. E, externamente, entre as comunidades do mesmo grupo. Além das trocas de bens e serviços, a reciprocidade é vivenciada de muitas outras formas, como, por exemplo, o potiro, literalmente muitas mãos, ou seja, o ato de trabalhar em grupo. Ainda hoje a economia de reciprocidade é um dos aspectos centrais da dinâmica social guarani. Sobre o Mboraiúpa, Mbia afirma: dizemos aos brancos que esta é a nossa maneira de pensar e de agir. É por este motivo que somos diferentes dos Jurua, que pensam de um jeito, falam de outro e agem ainda de uma outra maneira diferente. E isso eles chamam de política. Não dá para entender. Mas hoje está cada vez mais difícil viver como manda Nhanderu. Aqui nesta terra é tudo muito difícil para nós. E, então, em Vimaraí que existem as condições ideais de livre reprodução, não só da economia de reciprocidade, como de outras importantes características, especialmente, a mobilidade e a religiosidade. Para os Mbia, estes são objetivos que constituem uma história a ser contada e refeita a cada dia, no decorrer de suas ações coletivas e individuais. Por meio de seu talento oratório e de seu prestígio, os caciques ou xamãs procuram convencer seu povo a observarem os princípios de Teco, evitando os costumes do branco, principalmente no que diz respeito a práticas religiosas, que se constituem como forte traço étnico. Hoje, os Mbia continuam a praticar o ritual da Poraê, que, como vimos, são preces, cantos e danças efetuadas durante a noite, quando parte da comunidade se reúne na Opi. Segundo os Mbia, a Poraê, assim como outras práticas coletivas, como o Mboraiúpa, mantém a terra em equilíbrio. A partir de um quadro cosmológico bem definido, conforme visto acima, as principais divindades Mbia são Nhanderu Tenondegua, nosso primeiro e verdadeiro Pai, considerado Deus Supremo, no plano sempre tridimensional, situado acima, ao centro do céu. Jacaíra, também situado ao centro do céu, ao lado de Nhanderu. Quaraí, o Sol, filho de Nhanderu, circulando em torno da Terra. Tupã, ocupando a metade oeste do corte diametral, e Caraí, o leste do mapa cosmológico. Logo abaixo destes deuses considerados maiores, vêm os Nenhuete e Nensiete, pais e mães das palavras almas, ou seja, dos espíritos humanos. Estes possuem atribuições de enviar, no momento de seu nascimento, emanações espirituais que irão se incorporar no indivíduo, definindo suas qualidades morais, os principais traços de sua personalidade, assim como a posição que irá ocupar dentro da sociedade. Cada Guarani possui também um nome em português, ou espanhol, utilizado no momento do contato com a população branca, e um nome Guarani ligado a Nere.
é durante o ritual de Iemongarai, batismo do milho, realizado na Opim, quando o xamã, Opigua ou Iviraídija, para os Guarani, descobre o nome do espírito enviado por Deus, para dar vida à criança. Sobre a mitologia Guarani. Áudio gravado em 19 de outubro de 2023, por Cibele Manweiler, para compartilhamento educativo em audiobook Flor de Ouro Malik Casa Nova. Os mitos Guarani podem ser divididos em dois gêneros. 1. Os considerados sagrados, que tratam da criação de Ivitemonde, a primeira terra e Nengo o espírito humano. E 2. Os considerados não sagrados, que se dividem em dois tipos. E os mitos que tratam da criação de Ivipial, a Terra Nova, ou Segunda Terra, a Terra atual, compreendendo especificamente o mito dos gêmeos ou ciclo dos irmãos. E segundo, os relatos históricos, que tratam de eventos considerados mais recentes como a conquista da América, a Guerra do Paraguai, os deslocamentos Guarani em direção ao litoral brasileiro, dentre outros. A diferença entre mitos e relatos históricos fica nítida quando os Guarani assinalam: os brancos só dão valor às histórias que são escritas. É por isso que não respeitam Yandi Recorram e Digipim, que é a nossa história. Estas palavras marcam, sinteticamente, a distinção entre narrativas da história escrita, cronológica, e mito, história não linear, não cronológica, estritamente verbal. O tema mais corrente nos discursos míticos é o ciclo dos irmãos, uma narrativa que trata das aventuras de Quara e Jaci, que auxiliam seu pai Anderutenondegua, na criação de Ivipial. Nesta história complexa existem episódios que falam da origem da periodicidade e da vida breve, origem dos animais, dos vegetais, das regras de matrimônio, da tecnologia, etc. Durante nossa pesquisa de campo, colhemos várias versões deste mito entre todas as comunidades Guarani do litoral brasileiro, desde o estado do Rio Grande do Sul até o Espírito Santo. As normas de conduta previstas nos mitos podem orientar práticas, de forma indireta e, dependendo do contexto, de forma direta. Como exemplo, em suas jornadas cotidianas, os Mbi adultos estão, quase sempre, acompanhados por jovens e crianças que observam suas atividades, aprendendo técnicas e outras práticas, através da imitação, de forma similar a um dos episódios do mito dos irmãos, onde Quaraí, o irmão mais velho, ensina a Jaci, o irmão caçula, técnicas como a da caça e da coleta. Após análises, constatamos que as narrativas míticas podem ser reduzidas a unidades mínimas, ou proposições lógicas que marcam seus principais aspectos, caracterizando os episódios que definem sua fisionomia. Desta forma, cada um destes episódios é definido por uma unidade mítica, constituindo o que podemos chamar etalons, ou seja, modelos que permitem marcar a relação existente entre o aspecto ideológico ou normativo e a realidade empírica, que, dependendo da conjuntura histórica e social, pode se aproximar, mais ou menos, deste modelo 14. Estas proposições são conhecidas na teoria ou na prática por todos os membros de sua comunidade de origem. Para os Mbia, os atos praticados pelos irmãos Quara e Jaci são modelos com relação aos quais os indivíduos da sociedade procuram nivelar suas crenças e atitudes. Nesse contexto, crenças como em Vimaraí podem ser vistas como catalisadores de práticas sociais e individuais. De uma forma geral, as versões Mbia do mito dos irmãos contêm 10 episódios, que podem ser resumidos em suas unidades mínimas, constituindo o seguinte quadro. 1. Após ter criado Ivipial, Anderutenondegua se retira para Ivimaraí deixando sua esposa grávida para trás. 2. Falando no ventre de sua mãe, Quara guia Yandeci em sua busca do caminho que levará à casa de Yanderu. 3.
Após ter repreendido Kurai seu filho por ter sido ferida por uma mamangava espécie de abelha, vespa ou marimbondo no momento em que colhia uma flor ou uma fruta para lhe dar, ele para de guiar sua mãe, que toma o caminho errado, chegando à terra dos jaguares, que a devoram. 4. Kurai sobrevive ao ataque dos jaguares e é criado pela avó jaguar. 5. Kurai cria Mbogera, faz nascer Jaci, seu irmão caçula. 6. Os dois irmãos descobrem que os jaguares mataram sua mãe e se vingam eliminando-os. 7. A partir de seus ossos, Kurai tenta ressuscitar sua mãe, entretanto, em função da intervenção de Jaci, não é bem sucedido. 8. Kurai cria os animais e os vegetais. 9. Os irmãos enganam Anhon. 10. Enfim, Kurai e Jaci conseguem encontrar o caminho que leva a Ivimaraei, a casa de seu pai. Nos processos de transmissão de regras, técnicas e outros conhecimentos que concernem tanto a aspectos ideológicos como a performances ou atitudes, essas unidades mínimas são incorporadas pelos indivíduos, sob a forma de hábitos 15, ou hábitos 16, que, por sua vez, são associados às crenças coletivas. Isso pode explicar o fato de uma parte dos jovens não conseguir verbalizar as narrativas míticas, mas agirem conforme as premissas básicas que constituem seus episódios 17. Em outras palavras, eles possuem um conhecimento prático das regras implícitas nas unidades mínimas. Desta forma, se a conjuntura for propícia, crenças como na Terra sem mal podem significar uma atitude efetiva de vida. 18. Assim como os mitos sagrados são a exegese de rituais como a Poraiei, negociadas no contexto de ação, as unidades mínimas do ciclo dos irmãos podem justificar e orientar práticas, no momento em que são apresentados aos indivíduos, mesmo de forma fragmentada, em sua vida cotidiana. Observamos durante os vários anos de contato com os Guarani, que as unidades mínimas são técnicas mnemônicas eficazes, especificamente, nas situações de ensino e aprendizagem de crianças e adolescentes, quando eles recorrem aos seus mitos. Segundo um colaborador Mbia, é assim que Deus fez, então nós não podemos desobedecer. Assim, a criança, o jovem, sempre repete e nunca esquece. O índio não tem papel para escrever como os Jurua. Então, se não contamos o Yandi, recorram e Digipi aos mais novos, eles vão esquecer tudo e crescer sem saber Yandereco. O primeiro a fazer as coisas certas foi Kurai, e depois ele ensinou para nós. Então, temos sempre que seguir, ele é nosso pai. Mito e prática, uma relação necessária estabelecendo uma relação direta entre mito e crença na Terra sem mal, um colaborador Mbia afirma. Toda a comunidade sabe que estamos aqui na beira do mar procurando Ivimaraei. Mesmo os que estão longe se preparam para vir também. Quando Deus manda, ele faz um sinal, então todo o povo vem até a beira do mar esperar Yander chegar em seu Apica 19. Existe um certo consenso entre os Mbia, segundo o qual, para ter acesso a esta terra sem males, é necessário estar vivo e pertencer a uma comunidade Guarani. Entretanto, segundo eles, alguns indivíduos são escolhidos por Deus, após sua morte. Então ele é chamado Yanderoimirim, logo que volta a viver, ele se torna Kezuita, então ele fica um tempo aqui ou vai direto para Ivimaraei, e de lá ele cuida de nós. É por causa deles que ainda estamos aqui. Quando interrogamos um de nossos colaboradores Mbia sobre a crença em Yanderoimirim, ele respondeu energicamente. Com os Jurua é sempre assim. É por isso que nunca dizemos nada a ninguém. O branco sempre duvida daquilo que não vem dele mesmo e pergunta: você já viu isso? Já viu aquilo? Então nós temos sempre que explicar tudo, dizer que se eu não vim, meu avô viu, meu pai e minha mãe viram, quase todo mundo viu, porque vou duvidar. Mas vocês não acreditam, então eu pergunto, e você já viu Jesus? Você viu ele ressuscitar?
Nunca. Mesmo assim vocês acreditam. Então, acho que vocês não acreditam mesmo na palavra do índio, porque nós não vivemos como vocês, não pensamos como vocês, então vocês sempre duvidam. Em nossas análises dos mitos, por uma questão de probidade metodológica 20, optamos por partir da interpretação guarani, principalmente, do ciclo dos irmãos. Observamos várias Emboatiguaçu-Coeri, reuniões organizadas pelos Mbia para discutirem os mitos, em seus detalhes ou na sua totalidade, em que participam homens e mulheres, adultos e jovens, sob a observação atenta das crianças. Durante a narração do mito por um ou vários oradores, ocorrem debates sobre o sentido de alguns episódios, a semântica referente a animais, plantas e lugares e a relação entre as unidades mínimas e atitudes efetivas. Numa dessas ocasiões, indagamos a um jovem Mbia sobre o seu conhecimento do mito. Não conheço todo, afirmou ele, então só sei contar algumas partes. Mas tem outros mais novos como o que conhecem outras partes. O mais velho sabe contar tudo e mostra aos mais novos que com uma pequena parte que cada um sabe, se conta toda a história. Assim o processo da narrativa das versões e a memorização de partes do mito pelos jovens, além de buscar uma uniformidade de atitudes, funciona como um forte recurso de coesão da sociedade. Sobre esta questão, assinala um outro Mbia. Oiandio Recorão e Digipim mostra para nós o que se deve fazer, é como o caminho do trem dirigido no céu por Quarari. Tudo isto é muito importante para nós 21. Os Mbia afirmam, com muita ênfase, que, tendo os mitos como pontos de referência, em seus deslocamentos populacionais, seguem em direção ao leste, da mesma forma que observam as regras transmitidas por Quarari. Partindo da metáfora do trem, um dos nossos colaboradores Mbia assinala: Quarai conduz seu trem pelo céu porque a luz do sol, que está no seu peito, o ilumina. A partir da imagem de um trem se deslocando sobre os trilhos, os Guarani fazem analogia entre seguir regras e seguir um caminho, o que lembra o episódio do ciclo dos irmãos, onde Yandesi segue por uma estrada à procura da morada de Yanderutenonde. A partir do mito, a metáfora se completa, se transforma e se materializa no movimento. Fundamentado num forte discurso, o pensamento guarani vincula crenças cujas práticas são retratadas nos mitos, como Ivimaraê é relacionada aos deslocamentos populacionais sobre o litoral brasileiro e o movimento do Sol. Os deslocamentos percorrem o sentido contrário da trajetória executada pelo astro solar, que coincide com a direção seguida por Quarai no mito dos irmãos. Confirmando esta hipótese, um de nossos colaboradores Mbia assinala: todas as manhãs Quarai mostrar a casa do seu pai para nós seguirmos na direção dela. É por isso que nós estamos aqui agora. Com a construção de uma narrativa linear e a busca de um acordo coletivo quanto a seu sentido, a partir das contribuições de cada indivíduo da sociedade, os Guarani procuram manter ou instaurar, em momentos de crise, a unidade interna de sua comunidade, ou externa, entre as várias aldeias, transformando, desta forma, um território descontínuo numa continuidade comunicacional. Consequentemente, enquanto as narrativas míticas tiverem a capacidade de despertar suas crenças, fornecendo soluções às questões teórico-práticas, os Mbia se manterão em movimento, continuando a fazer circular seus mitos. Mesmo considerando que a distinção entre os dois grupos Guarani atualmente presentes no litoral atlântico tende a diminuir gradativamente, principalmente em função da intensificação do convívio entre eles, e do contato com a sociedade envolvente, comparando os Xiripa e os Mbia, podemos constatar que, ao contrário dos primeiros, os Mbia não acreditam que os dois irmãos míticos sejam gêmeos. Entretanto, mesmo considerando que os irmãos são gêmeos, os Xiripa apontam com nitidez algumas importantes diferenças. Segundo coloca um colaborador Xiripa,
Jaci é filho do pecado, já o Quarai é bom, pois logo que ele nasceu já saiu andando. A lua não, ele é muito preguiçoso, quando nasceu só conseguiu andar muito tempo depois, mas somente em 4 patas. Os Mbi afirmam que os irmãos são muito diferentes pois, um nasceu antes, o outro veio depois, então Quarai é mais velho, mais inteligente 22. O Jaci não sabe quase nada, já o Quarai sabe tudo. Ambos os grupos relacionam a Lua à causa de todas as imperfeições humanas, especificamente, a passagem da mobilidade ao sedentarismo que, segundo eles, caracteriza o abandono de um importante traço cultural. Hoje a maior parte de nossa gente segue a Lua e fica a maior parte do tempo parada, afirma um outro colaborador Xiripa. Os Mbi confirmam esta visão, assinalando, entretanto, que nós que seguimos Yandio Reco, o nosso sistema, vivemos como manda o Deus. Já os Xiripa e os Jurua, são quase todos loucos como a Lua, não respeitam nada, não seguem a lei de Quarai. Nós, puro Guarani, somos os filhos do Sol. Considerações finais. A partir do que foi, podemos perceber que a relação entre os dois irmãos míticos é antitética mas complementar, ou seja, Quarai e Jaci têm características opostas, mas constituem os dois polos entre os quais os Guarani situam seus modelos de comportamento e buscam justificativas para suas atitudes. Em outras palavras, em função destes aspectos, o ciclo dos irmãos constitui, principalmente para os Mbi, uma fonte de regras que utiliza as boas e as más ações executadas pelos heróis, como exemplos positivos e negativos de atitudes, ou seja, os irmãos míticos são vistos por eles como a personificação de modelos e antimodelos de atitudes. Se consideramos que numa sociedade estamos sempre em relação proposicional uns com os outros, ou seja, estamos constantemente trocando frases lógicas, que, em suas discussões, buscam triangular o sentido de objetos, eventos e estados. Desta forma, os Mbi negociam o sentido do mito em um contexto de justificação, a fim de unificar práticas e convencer aos participantes. Para os Mbi, guardar uma distância entre eles e os outros, índios e brancos, é uma necessidade preemente. Todavia, quando essa distância é impossível, além do controle da permeabilidade de suas fronteiras étnicas, a mobilidade pode ser a única solução viável. Somos filhos do Sol, afirmam incessantemente os Mbi, como ele, também estamos sempre caminhando sobre a Terra, assim como Quarai viaja agora lá no céu. A partir de seus mitos, os Mbi controlam a permeabilidade de suas fronteiras étnicas, estabelecendo distâncias entre seus Tecoa e a sociedade envolvente. Entre Tecocatu, bons hábitos Guarani, e o Tecoaxi, maus hábitos, frutos do violento processo civilizatório imposto pelo Ocidente. Os Guarani se adaptam, transformando, entretanto, somente aqueles aspectos de sua cultura por eles considerados como sendo menos importantes, mantendo, porém, suas principais características, língua, religião etc., logicamente, com as devidas alterações impostas pela ação do tempo e do contexto. Na busca de uma visão livre de dualismos comuns aos modelos inerentes à tradição da ciência e da filosofia ocidental, como a ideia de esquema conceitual ou praxis, Caras a Lévi-Strauss 23. Propomos uma abordagem holista das totalidades significantes, que implica a continuidade relacional entre regras e práticas, normas e atitudes, inteligível e sensível, que, nesta ótica, constituem dois aspectos da realidade humana. Enfim, essa proposta permite nos aproximarmos do pensamento e das práticas das populações que nos propomos conhecer, evitando uma atitude colonialista, que, num movimento de ação especular, reduz o horizonte de conhecimentos destes outros às categorias do nosso próprio entendimento. Áudio gravado em 19 de outubro de 2023, por Cibele Manweiler, para compartilhamento educativo em audiobook Flor de Ouro Malik Casa Nova. Notas.
Uma semiótica, The Collected Papers. São Paulo. Perspectiva, 1977. 2T Social Aspects of Language. In The Philosophy of Michael Dummett, Dordrecht, Boston, 1994. 13 Biden 4 Raisons Pratiques, sur la théorie de l'action, Paris, 1994. 5 Homo hierárquicos. Le système discastes et ses implications. Paris. Gallimard, 1966. 6 cf. C. Levi-Strauss, Antropologia Estruturale. Paris. Librairie Y, 1958, especificamente em La Structure de Smiths. 7 Les formes élémentaires de la vie religieuse. Le système totémique em Australie. Paris. Librairie Générale Française, 1991. 8 La Pensée Sauvage. Paris. Librairie Y, 1962. Especificamente no capítulo 4, Totem et Cast, Levi-Strauss propõe a mediação do esquema conceitual, ou seja, o signo, como solução para a dicotomia sensível-inteligível, mantendo assim o dualismo. Ver também Le Cru et Le Coit, Mythologiques I. Paris. Librairie Y, 1964. 9 cf. Le Taif, A. Les Fios du Soleil. Mite et pratique des Indiens Mubia Guarani do litoral do Brasil. 1999, tese, doutorado, Departamento de Antropologia da Universidade de Montreal, Canadá. 10 cf. Kern, A. Missões. Uma utopia política. Ed. Mercado Aberto, Porto Alegre, 1982. 11 Existe, ainda atualmente, um sistema de rotas que ligava antigas comunidades Guarani, unificando a região do litoral atlântico e o interior da América do Sul, denominado Tapepoco ou Piabiru, pelos Guarani. Assinalamos que esses mesmos caminhos foram utilizados pelos colonizadores para atingir, inicialmente, o Paraguai e o Peru. 12 Litaif, 1999. 13 Assim como este, a maioria dos depoimentos que aparecem neste artigo fazem parte de nossa tese. 14 cf. Robert Crépel, Le Chamané Crotil Vraiement a ses manipulations et à leurs fondements intellectuels. In recherches amerindiennes ao Québec. Vol. Svi, 3, 4, Québec. 15 1 cf. C.S. Peirce. Semiótica. São Paulo. Perspectiva, 1999. 16 cf. P. Bourdieu. Raisons pratiques, sur la théorie de l'action. Paris. Seuil, 1994. 17 Sobre esta questão, ver Maurice Bloch, Le Cognitive et l'ethnographie in études et notes. Gradiva, 17, Paris, 1995. 18 cf. Litaif, As Belas Palavras, A Identidade Étnica dos Guarani Mbia, editora da UFSC, SC. 1996. 19 Pequeno banco de madeira, geralmente, em forma zoomórfica, utilizada pelo xamã Guarani. 20 Litaif, 1999. 21 Esta observação sobre o que é seguir regras, é muito similar à de L. Wittgenstein em suas investigações filosóficas, Os Pensadores, ed. Abril Cultural /Vitor Civita, 1975, cf. Nossa tese, Capitão sobre Mitologia Guarani. 22 Em sua teoria hierárquica, Dumont aponta o caráter ordenador das ideologias, que afirmam a prioridade de um elemento, S, sobre outro, S, em uma determinada totalidade, como no caso dos Mbia quando assinalam que o Sol sempre vem antes da Lua, ele é o mais velho ver, principalmente, e Biden, p. 49, 68 e 296, 300. 23 La Pensée Sauvage. Paris. Plon, 1962.
cf. Levi-Strauss, p. 173. Entre praxis e prática sempre se intercala um mediador, que é o esquema conceitual, pelo qual uma matéria e uma forma, desprovida uma e outra de existência independente, se constituem como estrutura, quer dizer, como seres ao mesmo tempo empíricos e inteligíveis.
Thank